sexta-feira fria aqui em São Paulo, né? Pois é. Achei que fosse esquentar um pouquinho hoje. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também. Mas vamos juntos. Vamos girar a reportagem pelo Brasil, falar dos destaques internacionais também. Tem pesquisa importante sobre a fecundidade das mulheres no nosso país. É bem importante essa pesquisa que o IBGE divulgou hoje. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes. Mas vamos começar mais uma vez dando atenção ao caso da Juliana Marins, a brasileira que morreu tentando escalar o segundo maior vulcão da Indonésia. A família implora por respostas, precisa de respostas objetivas, claras, para que justiça seja feita nesse caso. A família quer saber exatamente a causa da morte, o horário, quando a Juliana efetivamente morreu, quanto tempo ela ficou ali na encosta daquele vulcão, esperando por um socorro que não chegou a tempo. E, no entanto, o que a gente vê nessa sexta-feira é uma grande confusão em torno do laudo do exame do IML local lá da Indonésia, com as respostas que a família precisa, mas que chegaram com muitas contradições, com informação de que ela teria morrido 20 minutos após a queda, mas sem especificar de qual queda estavam falando, se é logo que caiu ou se foi dias depois uma outra queda. Depois o legista já veio com outra informação, deu uma entrevista para a BBC dizendo que ela sobreviveu pelo menos 4 dias e só então morreu vítima de ferimentos graves que teve ao longo da queda. Então, muitas contradições ainda, mas a família merece, precisa dessas respostas. A gente aciona agora o Guilherme Faria, que vai trazer esses dados para a gente e também falar sobre a expectativa da chegada do corpo ao Brasil. Boa tarde para você, Guilherme. Oi, Adriana, muito boa tarde para você, para o Renan, para todos que nos acompanham. A família, inclusive, que só ficou sabendo do resultado dessa perícia, no corpo da Juliana, através dessa entrevista coletiva, criticou, inclusive, não ter sido informada antes. O resultado da necrópsia, para a gente começar pelo que temos até agora, o resultado da necrópsia no corpo da Juliana Marins indica que ela morreu por traumas contundentes que resultaram em danos a órgãos internos e também hemorragia. Essa informação que foi passada pelo legista forense que realizou os exames ainda na Indonésia. Segundo o médico, foram encontrados arranhões e escoriações, fraturas no tórax, também no ombro, coluna e coxa. A jovem, a gente lembra, fazia uma trilha quando sofreu uma queda na última sexta-feira. Os médicos estimam, então, que a Juliana tenha morrido 20 minutos após os ferimentos. A questão é que não há a especificação, não há a precisão de quando essa queda teria acontecido. A gente sabe que a Juliana foi escorregando por esse monte que era muito íngreme, um terreno difícil de acessar. Então, esses exames não apontaram exatamente em que momento a queda que resultou nesses ferimentos que terminaram com a morte da Juliana aconteceu exatamente. O laudo aponta, no entanto, que a brasileira sofreu forte impacto nas costas e isso causou os danos graves na região torácica, provocando um sangramento volumoso. Em entrevista à BBC News da Indonésia, o especialista forense responsável por esse exame explicou que a vítima morreu na quarta-feira entre 1 da madrugada e 1 da tarde, isso no horário local. Essa estimativa diverge da declaração da Agência de Buscas e Resgates da Indonésia, que afirmou também, na ocasião, que a Juliana havia sido encontrada sem vida na terça-feira da Indonésia também. Ainda de acordo com a imprensa local, o médico afirmou que fatores ambientais, como temperatura e também umidade, afetam as alterações pós-mortem e que por isso é difícil determinar a hora exata em que essa vítima acabou falecendo. Ele também afirmou que não havia sinais de hipotermia na jovem. Essas são as informações por enquanto, Adriana, mas como você disse, ainda há bastante indefinição em relação ao horário preciso em que isso aconteceu. O laudo não apontou com precisão quando a Juliana de fato faleceu e a família ainda espera por essa resposta. Com relação ao translado, ainda não há informações também sobre quando o corpo de Juliana Marins deve chegar aqui ao Rio de Janeiro. Ela que era moradora de Niterói, a gente segue acompanhando, claro, também as informações sobre os custos desse translado. O governo federal alterou inclusive um decreto que permitiria que o governo federal fizesse o custeio desse translado. Por outro lado, a prefeitura de Niterói
já garantiu também que vai arcar com os custos desse transporte do corpo da Juliana aqui para o Brasil. A gente segue acompanhando de perto também os próximos detalhes dessa história que é muito triste. Volto com vocês. Obrigada, viu, Guilherme? Qualquer informação aciona a gente. É um desrespeito muito grande com a família, né? Você pensar que depois de tudo que eles viveram, de todo o desrespeito antes do acidente, do abandono dela na trilha, do abandono ali na beira daquele penhasco, acidentada, ferida, e o resgate demora tanto, e agora o abandono da família. Porque a família, ser avisada, saber desse resultado pela imprensa e de forma tão contraditória e sem uma clareza e sem uma seriedade no sentido de acolher essa família e dar as informações claras, precisas, se há dúvida, ser claro em relação ao que tem dúvida. Então é desrespeitoso demais com a família da Juliana Marins eles não terem esse acolhimento por parte do governo da Indonésia com a clareza de informações, com a verdade e a sinceridade em relação a tudo que aconteceu naquele penhasco. Essa família tem direito a buscar justiça pela Juliana Marins e a gente vai continuar acompanhando muito de perto esse caso.